Contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Geraldo vai sumir da novela por uns longos capítulos, mas antes disso ele vai confessar um grande segredo para Ângela e só 2 pessoas é quem sabe disso. O Álvaro será desmascarado com um áudio secreto que vai surgir nos próximos dias. Nisso, vai vir documentações e outros tipos de provas também para desmascarar o vilão. Veja isso e muito mais assistindo ao vídeo completo. Contém spoiler, então vem curtir com a gente e assistir tudo isso que vai acontecer com exclusividade. Nos conta também de onde você está nos acompanhando. Agora me diz uma coisa, entre Álvaro e Geraldo, quem é o mais bonito? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vem saber o que é que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Geraldo vai visitar Adela em sua casa e os dois passam um tempo conversando na escada da casa de Adela. Adela diz que adoraria passar mais tempo com Geraldo. Geraldo diz que amaria também passar, pois ela lhe traz uma paz e uma segurança inexplicável, mas ele terá que ir até o hospital para ver como está a Samantha. Nisso, a Samantha já está no hospital, pois já sofreu o acidente junto com o Álvaro. Aí o estado de saúde dela ainda não é muito bom e nem alto os dois tiveram. A Samantha ficou com sequelas no rosto e o Álvaro está cego, temporariamente, mas ninguém sabe disso ainda. Nisso, os dois começam a trocar juras de amor. A Adela diz que está muito feliz em tê-lo ali. O Geraldo corresponde todo esse carinho e amor também. O celular de Geraldo toca e nesse momento o médico então decide olhar a mensagem. Quando ele vê, ele diz que é de um amigo seu, que ele há tempos atrás pediu para investigar o Álvaro. Ele também conta para a Adela que esse homem sumiu e não tinha mais explicações de nada sobre ele, mas que agora ele mandou uma mensagem querendo entrar em contato comigo. Bom, vamos ver o que é. Nisso, o Geraldo então, depois de explicar a Adela, decide abrir a mensagem e lê em voz alta. A mensagem segue o seguinte: Geraldo, não me atrevi a te enviar essa mensagem antes porque o Álvaro tinha me chantageado. Tanto o Geraldo quanto a Adela se espanta com o início dessa mensagem. Daí, manda um áudio secreto desmascarando o desfalque que Álvaro está dando então no hospital. A gravação é o seguinte: o homem então fala: você me viu pagando e assinando contratos e nada me deu para que eu me mantesse calado. Álvaro então diz: e por que eu deveria te pagar se sou eu que te passo as informações? Eu é quem deveria pedir mais por isso. O homem então responde: não sei, mas como agora você faz parte da família Vegas e está mais seguro dentro do consórcio de seu sogro, pensei que poderíamos nos juntar para mais negócios. Álvaro então responde o homem: já te disse, a única coisa que temos juntos são esses papéis e compras de contrato que te passo. Nada além disso. O trato é você trazer minhas comissões e eu sigo te repassando compras e contratos. Ficou claro? Fala então Álvaro. O homem, então, tendo tudo o que já queria nessa mensagem, responde apenas isso: sim, ficou claro. E termina então a mensagem, deixando tanto Geraldo quanto a Adela chocados com essa informação. A Nelida vai ver como é que a Samantha está. A Samantha está lá calada, não quer conversar com ninguém. Quando a enfermeira vai saindo, ela pergunta então como que o Álvaro está. A enfermeira volta e fica sem querer dar informações e a Samantha exige saber o que foi que aconteceu com o Álvaro. Aí então a Nelida apenas informa que ele está cego e se vai. Nisso, a Samantha começa a repetir várias vezes cego e fica processando toda essa informação. Nesse mesmo segundo, o Álvaro também está perguntando como que a Samantha está. E quem está conversando com ele é a Ângela. Ângela conta então o que aconteceu com o rosto dela e diz que está desfigurado. Álvaro se espanta e pergunta se a Ângela já a viu. Ângela diz que não viu ainda. Às vezes que Ângela então entrou lá no quarto da Samantha para ajudá-la enquanto ela estava dormindo, a jovem estava com o rosto enfaixado. A Nelida chega para colocar medicações no soro de Álvaro e então diz que ele não terá alta nem tão cedo. Isso porque nesse mesmo momento o Álvaro diz que quer ir para casa porque também tem coisas para resolver. Ângela pede para que o Álvaro repouse um pouco, pois o que aconteceu com ele pode ter sido um distúrbio e não se sabe se sua vista voltará então a enxergar logo ou se demorará então ainda um bom tempo. Nisso, Álvaro já está se agoniando por passar muito tempo deitado naquela cama no escuro.
Álvaro fala também que não aguenta mais passar o dia de pijama naquela cama e que ele precisa voltar para casa. Nelida, que escutou toda a conversa por ali, informa para o Álvaro que ela escutou da Samantha ali informando que o Álvaro não retornará mais para a mansão Vegas e que todas as coisas e pertences do Álvaro chegará no hospital em poucos dias e que ela não quer nem ver e nem saber do Álvaro. Nisso, tanto o Álvaro quanto a Ângela, que está ali ainda parada escutando toda a conversa, fica de boca aberta, porque diante da situação do Álvaro, ele agora está no olho da rua. A Samantha expulsa então o Álvaro de casa e diz que não quer mais saber do ex-marido. Geraldo agora está em seu escritório, tentando tomar providências depois de sua grande revelação sobre a vida do Álvaro. Ele está conversando agora com a Nancy para saber o que eles vão fazer. Ele mostra a gravação então à advogada e pergunta a ela o que vamos fazer diante disso tudo, até porque o Álvaro agora está assim, do jeito que está, se referindo ao homem está desempregado, está cego e também sem moradia, porque ele já sabe que a Samantha expulsou ele de casa. E diz que a situação é bem crítica diante disso tudo, porque realmente ele não sabe o que fazer. A única coisa que ele descobriu agora é que mais uma de Álvaro que ele estava aprontando. Além dos documentos falsos da Salma que ele estava falsificando, agora também vem que ele estava roubando o dinheiro do hospital, falsificando alguns documentos e entregando informações importantes do hospital para terceiros. Geraldo também mostra alguns documentos que provam, então, algumas assinaturas onde Álvaro estava fazendo coisas erradas lá dentro. Aí a Nancy fala que com isso eles podem então colocar o Álvaro na cadeia e conseguir então uma demissão mais justa ainda para que ele saia sem nenhum centavo daquele hospital. Aí então o Geraldo fala para a Nancy que agora toda essa informação chegou num momento muito errado para ele, num momento injusto na vida do Álvaro e que as coisas se complicam por causa disso. Aí então a Nancy pergunta por quê. Nesse momento o Geraldo conta que o Álvaro está agora cego, desempregado, sua filha não lhe quer mais e que ele está então vulnerável. A Nancy diz que entende e vê que a situação é difícil mesmo. Geraldo, tendo então um bom coração, diz que as coisas se complicam porque as circunstâncias faz com que ele não denuncie então o Álvaro ao conselho ou mesmo na justiça, porque é muito difícil qualquer decisão que ele tome agora contra ou a favor ao Álvaro. Geraldo reúne todos do conselho em sua sala numa reunião de urgência. Lá ele mostra a gravação de Álvaro expondo então toda a sua verdade e se autodesmascarando. O Geraldo conta que foi um amigo que ele pediu para que investigasse a vida do Álvaro, que sumiu. Daí agora ele voltou e então contou o que realmente aconteceu, que o Álvaro havia lhe chantageado e lhe mandou também as provas. E agora, diante do conselho, o Geraldo quer saber por pontuação que todos votem para saber o que vão fazer diante então do que está acontecendo com o Álvaro atualmente, segundo seu estado de saúde, e também o que devem fazer por causa do desfalque que ele deu no hospital. Geraldo conta para os homens ali importantes do hospital que ele não consegue tomar uma decisão, porque ele, como ser algo muito próximo do Álvaro, ele não consegue então sozinho decidir o que fazer. Daí ele pede para que os homens, antes de votar no que se deve fazer, sejam humanos e vejam como está o estado de saúde de Álvaro, que já não enxerga, já perdeu o emprego e agora então mais essa. E pede então para que os homens juntos a todos ali decidam todos unidos o que de fato devem fazer, se é mandar o Álvaro para a cadeia ou outra coisa do tipo. E pede então para que eles sejam humanos, repete então o Geraldo, dizendo que é seu genro e ele não consegue tomar uma decisão sozinho diante disso, porque também é algo que envolve financeiramente todos ali. Um dos homens que estão ali na reunião sugere então a todos e a Geraldo que faça com que o Álvaro devolva todo o desfalque para o hospital. E nisso, ele então se redime dali durante uma reunião, diante de todos, peça desculpa a todos e que isso é o motivo de levar então o Álvaro para a cadeia. Mas, por consideração ao Geraldo, eles não vão prestar nenhum tipo de boletim à Comissão Geral do Hospital, nem muito menos à Justiça. E isso para evitar que algo pior aconteça com o Álvaro diante da situação em que ele está, se referindo a estar cego. Daí, então, em consideração a Geraldo, o Álvaro não vai ter um dos seus piores castigos na novela por enquanto.
Geraldo então concorda com o que o homem disse e pergunta diante ali de todos se alguém tem uma segunda opção para esse caso. Ali todos balançam a cabeça que não. O Geraldo também conta que diante de toda a situação, por causa do acidente, a sua filha não estará então entre os votos. Espera também que todos compreendam isso, mas que o voto de Geraldo será então como se fosse o dela e pede então para que todos respeitem esse momento e que todos ajam conforme foi então combinado nessa reunião. Geraldo também prossegue na reunião, mostrando então uma pasta e entregando a todos ali, dizendo que sugerem então um novo nome para ocupar o cargo então de Álvaro. Nisso, ele passa a pasta para os homens e eles começam então a folhear e ler. Parece que é do agrado de todos ali. Bom, então Álvaro será substituído por alguém. Até aqui então há um grande suspense no ar para não citar realmente quem será então o grande substituto do cargo de Álvaro. Geraldo vai até o quarto de Álvaro para lhe informar o que aconteceu. Mas antes disso, a Ângela está ensinando Álvaro como se locomover dentro de seu quarto, ensinando a ele a usar a memória já que ele conhece todo aquele hospital. Álvaro até tenta dar alguns passos, mas não consegue. Nisso, é nesse momento que o Geraldo entra para dar uma das grandes e piores notícias para o Álvaro. Ele diz que quer conversar com ele a sós e pede licença para a Ângela. Ângela então vai se retirar. Aí o Álvaro pede para que Geraldo converse o que quer que seja na frente de Ângela. Geraldo pergunta para o Álvaro se ele tem certeza, pois o que ele vai contar é extremamente sensível e algo discreto também. Álvaro diz que tem certeza, não tem problema nenhum, ele pode conversar na frente da Ângela. Ângela fica ali parada e então só faz um gesto com a cabeça que sim para o Geraldo. Geraldo, com pena ainda da situação de Álvaro, decide então lhe revelar o que foi então acontecido durante esses dias que ele estava ausente. Geraldo é bem direto e fala que contém provas sobre as fraudes e roubos que o Álvaro estava fazendo todo esse tempo no hospital. Álvaro então não imaginava que fosse isso e respira fundo. Ângela já se revolta e pergunta para o Álvaro se isso é verdade. Álvaro fica ali calado fazendo caras e bocas. O Geraldo então pede para que o Álvaro não tente se safar, pois há provas e muitas testemunhas também contra tudo o que ele fez. E é melhor ele confessar do que ele continuar então se enrolando em suas mentiras. Geraldo conta que tem testemunhas, documentos, assinaturas e até mensagens de áudio, entregando então toda a história de que Álvaro realmente fraudou o hospital e que também foi um X9 em entregar informações importantes vendendo a terceiros. Álvaro diz então ao Geraldo que não tem nada o que falar diante disso. Aí então o Geraldo diz que diante então da situação em que ele está, ele tentou então agir da melhor forma possível. Ele reuniu o conselho do hospital e lá eles tomaram uma grande decisão. Geraldo então informa para o Álvaro que na reunião foi citado então que para que o Álvaro não vá para a cadeia, ele deverá então devolver todo o dinheiro que foi roubado do hospital e também falar toda a verdade sobre tudo o que foi feito ali diante desse tempo todo, onde todos deram então confiança ao cargo que ele tinha lá dentro daquele hospital. Ângela então está ao lado e segue incrédula diante de tamanha acusação, onde o Álvaro não confessou literalmente que fez, mas também não negou e diz então para o Geraldo que ele realmente pode então ter algo envolvido nisso. Geraldo fala para o Álvaro que ele não pode, sugerindo, ele fez algo de errado e ele vai ter que pagar por isso para não ir para a cadeia. Geraldo também conta que uma das decisões que foi tomada lá na reunião é que o Geraldo não é mais diretor administrativo do consórcio da empresa então, e que a partir de hoje ele está demitido. Aí há um silêncio enorme naquela sala, porque o Álvaro realmente, já sabe que errou, pisou feio na bola e conta para o Geraldo que vai fazer tudo o que for possível para colaborar, devolvendo então assim todo o dinheiro. Geraldo sai então do quarto e deixa então Ângela com o Álvaro conversando. Nisso começa então uma grande discussão. A Ângela não consegue acreditar que o Álvaro mais uma vez pisou na bola.
Álvaro diz para a Ângela que ele está de todo o coração arrependido por tudo isso, e ele fez o que fez porque ele não aceitava perder a Ângela e também queria então dar uma ótima vida para sua irmã Marinha, e que ele fez o que fez por causa disso. Aí a Ângela pede para que o Álvaro não coloque seu nome nos seus lugares sujos, porque o que ele fez não foi justo, ele roubou, ele tirou de alguém. Aí o Álvaro diz que ele não está envolvendo o nome de Ângela nas suas coisas sujas. Apenas ele fez o que fez para dar uma vida melhor a elas. Aí a Ângela diz que ele não precisa fazer isso por ela, porque ela é uma pessoa independente, ela se sustenta, ela trabalha, ela é honesta e ela não quer ficar ao lado de alguém que faz essas coisas. Aí Álvaro diz que está muito arrependido. Se ele pudesse voltar um tempo atrás, ele então nunca teria feito isso. Ângela diz que no momento ela nem consegue olhar para Álvaro, ela se sente muito envergonhada de um dia ter pelo menos tido alguma coisa com ele, porque ela nunca imaginou o quão mal Álvaro era, apenas isso. E então ela se retira ali da sala. Álvaro então pede para que a Ângela não lhe abandone. Ângela diz que não vai abandonar o Álvaro ali naquela situação, porém ela não quer ficar naquele lugar ali com ele naquele momento. Ela precisa sair para respirar um pouco fundo e então entender toda essa situação. Daí ela sai então pisando duro com muita raiva do Álvaro por mais uma vez o Álvaro pisar na bola. E dessa vez o Álvaro é desmascarado por um grande desfalque que ele deu no hospital. A noite cai e o Geraldo está então muito mal pelo que ele fez então com o Álvaro, desmascarando ele lá no consórcio no hospital e ainda ter que demiti-lo. Nisso ele fica ali parado na vila, olhando para a Virgenzinha, quando a Ângela chega e pergunta para o Geraldo se aconteceu alguma coisa com a Samantha. Geraldo então explica isso a ela, que ele se sente muito mal por ter demitido o Álvaro e pergunta se ele agiu certo para a Ângela. Ângela diz então para o Geraldo que ele agiu certo. O Álvaro é uma pessoa que trai até ele mesmo. Os dois começam então ali orar então para a Virgenzinha, um olhando para o outro. Ângela pede para que Geraldo não se sinta assim tão mal. Ele é um homem bom, honesto e ele fez o que tinha que fazer. Geraldo então começa a ficar bem reflexivo e diz que ele criou uma filha com tanto carinho, com tanto amor e nunca imaginou que a Samantha seria o que ela é hoje. E diz que o hospital, por muito tempo, foi um lugar onde ele se sentia feliz em ir trabalhar, acolher, ajudar, sempre foi o seu maior amor. Só que hoje, quando ele lembra do hospital, não lhe traz mais tantas recordações tão boas, pois hoje ele vê o quanto ele errou com a Samantha. Samantha se casou com uma pessoa que também erra muito. E enfim, ele agora está muito triste e amargurado, porque ele sempre foi de resolver problemas e agora com esses problemas em sua vida, ele não está conseguindo resolver nada. Ângela então lhe dá um abraço e diz ao Geraldo que pode contar com ela como uma filha. Geraldo então agradece a ela por todo o apoio e carinho que ela está dando a ele e que ele a tem como uma filha. Geraldo também diz a Ângela que não vê a hora do dia terminar para ele poder ir para ali, para aquela vila, poder ficar ao lado da mãe dela, que é uma pessoa que tem lhe apoiado como nunca nessa vida, que tem lhe dado amor, carinho. Então ele não vê a hora da noite chegar para poder ir ali para aquela vila, ficar junto com eles, com ela, com as pessoas dali. E diz que por muitos anos ele construiu uma mansão enorme, cheia de luxos, dinheiro, e que agora, no seu final de vida, ele está conseguindo ver que um lugar pequeno, acolhedor, é tão aconchegante como aquele lugar. Geraldo fica muito reflexivo e chorão também diante de todas as coisas que estão ali acontecendo. E nesse momento ele fala para a Ângela que o dinheiro, ele pode até lhe propor alguns momentos de felicidade, mas ele não lhe traz felicidade. E nesse momento, o Geraldo fala então para a Ângela que ele tem um grande segredo que ele vai fazer nos próximos dias e que só há uma única pessoa que sabe então o que ele vai fazer diante dessa decisão que ele tomou. Ângela se preocupa e pergunta do que se trata. Geraldo diz que só contou para a Adela até agora e ela será a segunda pessoa que vai saber e que mais ninguém pode saber. Ângela então pergunta por que ele fala assim. Geraldo então diz que isso é uma despedida, mas que ele estará lá para apoiá-la sempre. E é nesse momento então que o Geraldo começa a contar a Ângela o seu grande plano para fazer com que a Samantha então tome um choque de realidade, com que ela então comece a perceber que as coisas não são do jeito dela.
O Geraldo, gente, ele vai sumir pela novela por longos capítulos. Ele vai sumir, vai ser dado como morto. Vai ter velório, infarto, vai ter tudo isso. Mas o Geraldo vai estar vivinho da Silva. O Geraldo vai fazer isso para que a Samantha veja que cai em si, que o dinheiro, o luxo, paixões, nada disso lhe traz felicidade. O que realmente traz felicidade é a pessoa ser íntegra, honesta e ter alguém que ame de verdade e seja correspondido sem tantas maldades. Então, nesse momento, o Geraldo confessa um grande segredo para a Ângela, contando então o que vai acontecer nos próximos dias com sua vida, onde ele será dado como morto, mas vai voltar. Ele não morreu. Diferente da Beatriz, que morreu logo no início da novela, gente, ela não vai voltar. Ela, de fato, realmente tinha uma doença e acabou que não resistindo e falecendo. Já o Geraldo é diferente. Ele vai morrer, mas vai voltar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.